De volta, amigos e amigas, aqui na nossa série sobre os aspectos práticos e processuais da ação de improbidade. Agora vamos falar sobre a conversão da ação de improbidade em ação civil pública. Repare bem, então, vamos começar afirmando algumas premissas. Primeira e óbvia, a ação civil pública é uma coisa, prevista lá na Lei 7.437 de 85. A ação de improbidade é outra coisa e bem diferente, prevista lá em 92, depois da Constituição, na lei que regulamentou, deu aplicabilidade à previsão constitucional da improbidade administrativa, ok? Ok. Qual o papel da ação civil pública? Proteger o patrimônio público, o meio ambiente, etc. e tal. É uma ação que tem por função permitir que o Ministério Público demande judicialmente um ente público, uma autarquia, o Estado, a União, enfim, para quê? Para promover, para controlar alguma atuação administrativa, porque esse agir administrativo pode estar sendo ilegal ou inconstitucional. Essa é a ideia da ação civil pública, né? Promover controle da ação administrativa. No edital de concurso que viola uma regra constitucional ou um princípio, de uma licença ambiental que não observou dado regramento, enfim, há 1 milhão de possibilidades. Mas isso, veja, é uma ação que tem por função, por finalidade, por objetivo, controlar ou interferir na ação administrativa. Então, ela é essencialmente preventiva até, em boa medida preventiva. Já a ação de improbidade, ela é uma ação que tem o papel punitivo. Ela serve para sancionar agente público desonesto. Esse é o papel da ação de improbidade. Então, a Lei 7347 de 85 regula a ACP. A Lei 8429 de 92 regula a ação de improbidade. Então, são coisas diferentes. Entretanto, e nosso vídeo é prático, a série é prática, na prática, virou esculhambação. O Ministério Público chamava ação civil pública de improbidade administrativa, ação de improbidade com pedido de ação civil pública, acumulava pedidos e postulações dos dois aspectos, enfim. Veio a nova lei, ou seja, a nova lei de improbidade, que a rigor é a mesma lei de 92, reformada em 2021, substancialmente reformada, por mais de 190 alterações, etc. Ela veio e deu deu um tratamento para essa questão. Então, ela chegou lá e falou assim, no artigo 17d, assim, ó, a ação de improbidade, ela tem caráter repressivo, ela é repressiva e tem caráter sancionatório, não constituindo ação civil. A gente adianta, ação civil pública, porque ela é civil, porque ela não é penal, tudo que não é penal é civil. Mas não constitui ação civil pública. E, portanto, ela não é vocacionada ao controle das políticas públicas. A ação de improbidade não serve para isso, está na lei, artigo 17d. Então, o que aconteceu? O legislador ele se organizou, ele estabeleceu um regramento para que a gente separasse, de fato, na prática, aquilo que não vinha acontecendo. A ação civil pública é uma coisa e a ação de improbidade é outra. E nós não vínhamos fazendo isso. Eu fui juiz tanto tempo, e tantas vezes eu recebi ações assim, e processei, e julguei, e o tribunal também, e o STJ também. Aliás, o STJ tinha um entendimento pacífico de que era possível tratar assim, etc. e tal. Hoje não. O que o legislador pretende? Ele pretende que a ação de improbidade seja usada para punir. Por isso que ele diz que ela é repressiva, tem caráter sancionatório, não constitui ação civil pública e, portanto, não se presta a controlar a política pública. Ok? Ok. Esse é o regramento de hoje, nós podemos dizer com tranquilidade que o legislador definiu assim. E eu tenho ouvido dizer, mas não é bom que seja assim, poderia ser diferente. Verdade. Poderia ser diferente, poderá ser diferente se a lei for modificada, mas hoje ela é assim. O legislador definiu isso. Então, agora, a ação civil pública, a ACP, está formalmente separada da ação de improbidade por uma decisão legislativa. Cabe a nós observar e, claro, interpretar isso dentro de certas balizas, ok? Ok, mas não é só. E o vídeo sobre hoje é para ressaltar esse aspecto. É que a lei ainda, para completar esse cenário, o que ela fez? Ela definiu, ela previu, estabeleceu que o julgador pode, em dadas situações, converter uma ação de improbidade em ACP, em ação civil pública. Ou seja, o Ministério Público ou o ente público entra com uma ação de improbidade. Em qualquer momento do processo, diz a lei, o juiz pode identificar, perceber que não há elementos ali aptos à configuração de improbidade, mas que, ao mesmo tempo, há uma ilegalidade a ser sanada ou a ser aferida. E, portanto, ele converte, por uma decisão fundamentada, ele converte a ação de improbidade em ação civil pública.
Ok? Isso está previsto no artigo 17, parágrafo 16 da Lei de Improbidade, com a nova redação. Sobre esse ponto, alguns aspectos interessantes. Primeiro, para o juiz converter, ele está logo decidindo que não tem improbidade. Então, uma espécie de uma estranha improcedência antecipada aí da improbidade. Olha, não tem improbidade aqui, mas vamos verificar se não é o caso de aferir a legalidade de uma política pública, de uma conduta administrativa, etc. Então, eu vou converter essa ação que começou como improbidade, da agora para frente, vai continuar como uma ação civil pública, ok? Então, uma decisão fundamentada para isso. Então, ela serve para, de cara, afastar a ideia de improbidade e retomar, entre aspas, o andamento desse processo a partir de uma perspectiva de ação civil pública. Então, esse tema é meio controvertido, a doutrina discute, ainda não há um amadurecimento jurisprudencial, mas essa é a ideia. Agora, o STF decidiu proferir uma decisão importantíssima, primeira turma do STJ, Direito Público, primeira sessão, relator o ministro Gugel de Faria, decidiu algo muito interessante do ponto de vista processual e prático. E nosso curso, nossa série é prática, né? Decidiu o STJ que, primeiro, quem tem que converter é o juiz. Não pode ser o tribunal, por exemplo, no julgamento da apelação, não pode ser o STJ a julgar um RESP. Não. Por que tem que ser o juiz? Porque a lei diz que é o juiz, e segundo, a dinâmica do processo, a lógica do contraditório não permite. Porque se o juiz, ao decidir que aquela ação de improbidade vai tramitar doravante com viés e como uma ação civil pública, ele não precisa permitir contraditório, reabrir produção probatória, se for o caso. É preciso produzir um processo devido ao processo legal, contraditório e tal. E isso não seria possível de ser feito no grau recursal. Então o STJ decidiu, olha, quem faz isso é o juiz e ele tem que fazer isso antes da sentença. Por que antes? Porque ele precisa permitir que as partes se manifestem, que exerçam contraditório, que produzam prova, se for o caso. Isso está no informativo 845, que é um julgamento interessantíssimo, cuja leitura eu recomendo. Então, para resumir, ação civil pública é uma coisa, ação de improbidade é outra, elas não devem, pelo menos a priori, se misturar. O que eu peço no ACP não é o mesmo que eu peço na improbidade. Na improbidade, o que se pede é a aplicação de sanções em caráter repressivo, sancionatório por uma conduta praticada no passado. Isso é uma ação de improbidade. A ação civil pública é outra coisa. A lei deixou isso claro e estabeleceu uma regra dizendo, olha, se em algum momento isso ficar verificado, que não há ali elementos de improbidade, mas, ao mesmo tempo, é possível tocar como ação civil pública, o juiz deverá promover essa conversão e, para o STJ, corretamente, tem que ser o juiz e antes da sentença. Por quê? Para que seja viabilizado o contraditório pleno. Maneiro? Siga nosso canal, acompanhe nossos vídeos, mande aí nos grupos de concurseiro, advogados, colegas, estudiosos, enfim, de todo mundo que gosta do mundo da improbidade administrativa, que é esse mundo bacana, interessante, mas que nem sempre é tão simples. Até o próximo vídeo. Vamos seguir com nossa série dos aspectos práticos e processuais da improbidade. Até a próxima.